Esse é um tema que de fato, vira e mexe aí com o imaginário dos investidores, né? Para quem não sabe... Se for pensar no portfólio completo de renda variável do cliente, né? Você vê um espaço para empresas de crescimento já nesse momento? Ou é melhor ainda ficar nas empresas de valor, ficar esperando um pouco o furacão passar? Olha, é complicado, né, a gente falar assim principalmente de timing. Eu acho que é muito mais uma questão de perfil do investidor, né? Porque a verdade é que os clientes, enfim, as pessoas, elas costumam ficar excessivamente arrojadas em período de maior liquidez, que foi o que a gente viu em 2020, 2021, e aí acabam se expondo um pouco mais em portfólio em termos de crescimento, quando deveria ser o contrário, né? Você tem que ir contra a manada, né? Então, não sei, eu acho que é um momento de bastante oportunidade para quem tiver apetite a risco e para quem tiver paciência, né? Eu acho que para ambas as estratégias, mas eu acho que mais importante do que timing é respeitar o seu perfil, né? E ver se nesse momento de grande oportunidade você não vai ficar o contrário, né? Excessivamente conservador, né? Então, eu acho que a grande diferença entre o antídoto e o veneno é a dose. Eu, particularmente, gosto de manter uma carteira de dividendos maior e mais saudável, que gere um fluxo de caixa para que eu consiga manter ali aqueles meus 10%, 20% no máximo em empresas de crescimento, né? Então, acho que tudo depende muito também da dose que você coloca no seu portfólio, né? Tudo que é demais também acaba matando. Então, acho que tem espaço sim, mas tem que respeitar o perfil. Cauê. Oi, Luiz, eu queria te fazer uma pergunta relacionada à tributação de dividendos, tá? Acho que esse é um assunto que ainda não voltou de fato ao radar do investidor, mas que ele pode voltar no segundo semestre. Então, provavelmente a gente vai ver uma apresentação de uma proposta que, se aprovada, ela pode impactar o fluxo de recebimento de dividendos do ponto de vista do acionista, né? E as empresas poderiam, aí, por alternativa, aumentar a bonificação ou recompra de ações, ou até mesmo reinvestir no negócio, né? Eu não sei, eu queria saber qual a visão de vocês, né? A tua visão relacionada a isso, né? E o que você acredita que as empresas, qual você acredita que vai ser o caminho que as empresas vão seguir se de fato essa tributação vier? Esse é um tema que de fato vira e mexe aí com o imaginário dos investidores, né? Para quem não sabe, o dividendo ele foi tributado no Brasil até 1995. Então, desde 1996, que era no ano seguinte a essa não tributação, né, que é quando o Supremo derrubou por uma questão por um entendimento de ser uma bitributação, se fala na volta, no retorno à tributação dos dividendos. Então, assim, esse é um assunto que vem desde 96, né, e ele é discutido e o governo acaba não conseguindo passar com isso, né? Primeiro por uma questão de lobby e segundo porque a verdade é que a gente nunca discutiu uma reforma ampla tributária, né? Acho que a tentativa que foi feita no governo anterior, que era considerado liberal, foi também nesta linha de tributação de dividendos e, ao contrário do que muita gente imaginava, foi uma proposta muito ruim, tanto que foi barrada no Senado, né? Então, assim, eu acho que a gente não pode cair nesse mesmo erro de tributar o dividendo por tributar. A gente sabe que os agentes econômicos se movimentam, a famosa mão invisível lá do Adam Smith, eles vão se movimentar inevitavelmente a fim de pagar menos impostos, de maneira lícita, claro. Então, como que isso acontece? Através de outras ferramentas que as grandes empresas dispõem para continuar remunerando o seu acionista, né? Acho que quando a gente faz sempre as críticas, mas o Brasil é um dos poucos países que não tributa dividendo. Sim, mas nós... pelo tamanho do nosso país, o nosso mercado de capitais ainda é extremamente incipiente, é um mercado ainda em desenvolvimento, eu diria que é o mercado americano dos anos 70, então a gente tem ainda muito que fomentar pela frente, né? E acho que isso penalizaria principalmente os pequenos investidores. Sem dúvida, descobrindo agora mais, né? A bolsa, né? E você tem também o incentivo à pejotização. A gente sempre tem a mania de falar sobre grandes empresas, mas a gente se esquece de falar que grandes empresas têm plenas condições, de arcar com, por exemplo, um planejamento tributário, um planejamento fiscal eficiente, né, de maneira, enfim, que, de novo, pague menos impostos e pode ser que o governo caia aí uma armadilha de pejotização de gastos nas pequenas e médias empresas, que são quem paga o salário, né, do brasileiro, né, quem emprega mais brasileiros, né. Então, eu acho que é uma reforma que ela
tem que ser enxergada como assim, um aspecto muito mais amplo, para que a gente caminhe para uma discussão de desafogamento tributário, de simplificação, né? Não aumento da carga tributária, como a última proposta defendia, né? Isso tem consequências que vão muito além, né? Que são muito mais profundas do que simplesmente você tributar o mais rico, né? Então, acho que temos que discutir, sem dúvida. E a gente ainda está um passo atrás, que é do governo ter o apoio para votar as reformas, etc. Eu acho que isso ainda vai ter muita discussão, realmente. Vamos ver se a gente tem soluções melhores daqui para frente. Pois é, insistir numa proposta parecida, acho que não seria contraproducente, né? Mas assim, acho que é importante salientar que isso, caso uma coisa dessa passe na tributação dos dividendos, acho que usando esse argumento a meu favor também, né? Vendendo um pouco a minha sardinha aqui. A estratégia de dividendos, ela existe no mundo todo. Né? Já que a gente está falando que no mundo todo o dividendo é tributado, essa estratégia não morreu porque o dividendo é tributado, né? Então, mas obviamente que ao redor do mundo nós não temos as cargas tributárias que nós temos aqui. Então, se o governo conseguir encontrar uma solução de, ok, vamos tributar o dividendo, mas vamos reduzir, vamos compensar isso, diminuindo a alíquota para as PJs, aí sim eu acho que a gente pode ter uma mudança bastante positiva, né? A gente não é contra a tributação, eu acho que é fazer de uma maneira inteligente em prol também da simplificação e da redução da carga tributária como um todo, né? E de uma maneira que possa fazer com que a empresa tenha mais capacidade para investir também. Exatamente. Não só onerar o empresário, né? Que eu acho que é bastante complicado esse cenário aí.